quero convidar vocês para nós lermos a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versos 54 até o 62. Lucas 22, 54 até o 62. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: "Este homem também estava com Jesus." Mas Pedro negou, dizendo: "Mulher, eu nem conheço esse homem." Pouco tempo depois, um homem ouviu ali e disse: "Você também é um deles." Mas Pedro respondeu: "Homem, eu não sou um deles." Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: "Você estava mesmo com ele, porque também é galileu." Mas Pedro respondeu: "Homem, eu não sei do que é que você está falando." Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vamos orar a Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos por estar aqui nesta noite reunidos. Te louvamos, Senhor, pelas canções que foram apresentadas em tua honra, em tua adoração. E quero também pedir, Senhor, neste momento, debaixo da tua graça, que o teu Espírito Santo me conceda, Senhor, a sabedoria, a unção necessária para transmitir a tua palavra ao coração do teu povo. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, seja aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando a reunião de outros lugares, que a tua palavra venha ao encontro de todos nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, o capítulo 22 de Lucas é um capítulo que descreve os momentos que antecedem a prisão e a condenação de Jesus. Se a gente voltar em alguns versos anteriores, mais precisamente, nos versos 31 até o 34, nós vamos ver ali Jesus advertindo, alertando Pedro sobre uma prova difícil que ele teria de enfrentar. Jesus diz para Pedro que Satanás queria envergonhá-lo, iria tentar Pedro, ia procurar desanimá-lo da fé. Mas que Jesus já tinha rogado a Deus pela fé de Pedro para que ele não fracassasse. Lá no verso 31 e 32, Jesus cita 5 verdades importantes para Pedro. A primeira dela, Jesus disse assim para ele. Vamos imaginar que os discípulos estavam reunidos ali com Jesus, ou seja, não era uma conversa particular entre Jesus e Pedro, e de repente Jesus chama a atenção de Pedro e diz para ele: "Simão, Simão, escute bem." Ou seja, Jesus está ali reforçando para Pedro, para que ele preste atenção no que ele tinha para lhe dizer. Ou seja, Jesus ele dá ênfase ao que ele vai falar para Pedro em seguida. E aí Jesus, ele se volta agora não só para Pedro, imagine a cena, mas para os discípulos que estão ali também reunidos.
E ele fala assim: Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Dois aspectos importantes nesta declaração que Jesus faz. O primeiro é que a palavra de Jesus, ela nos remete à provação de Jó. Porque se você ler lá em Jó no capítulo 1, versículo 12, e depois no capítulo 2, versículo 6, vocês vão ver lá que Satanás, ele vai à presença de Deus para obter autorização para tentar Jó e prová-lo em sua fé. Da primeira vez, Deus diz para ele assim: você pode fazer tudo que você quiser, mas não faça nenhum mal a Jó. Então o diabo vai, tenta ele, tenta na família, tenta nos bens que ele tinha. Jó perde tudo, mas Jó continua firme, resistente. Então o diabo volta e pede uma segunda autorização a Deus para tentar Jó agora na sua saúde. E aí o diabo toca na saúde de Jó. Mas Deus diz para ele o seguinte: faça o que você quiser, mas não mate o meu servo Jó. Então quando Jesus, ele fala para os discípulos aqui, para Pedro, que o diabo tinha obtido licença para colocá-los à prova, eles certamente deveriam ficar atentos, porque eles sabiam pela história de que alguma coisa ia acontecer. E o segundo aspecto que chama a atenção aqui é que Jesus, ele não está dizendo aqui que somente Pedro seria tentado, mas ele está falando aqui que todos os discípulos seriam tentados. Eu já vi pregador dizendo que aqui Jesus falou para Pedro que o diabo haveria de tentá-lo, mas não é só Pedro. Jesus está falando aqui para todos os discípulos. E aí Jesus continua, em sua palavra. Agora ele tira a atenção de todos, e volta a falar para Pedro. E aí ele fala assim: mas eu tenho orado por você. Eu até fiquei me perguntando por que Jesus fala que o diabo vai tentar todos, mas na hora de orar ele só ora por Pedro. Você já parou para pensar nisso? Vejam bem, enquanto Satanás estava obtendo autorização no mundo celestial, na dimensão espiritual, para tentar os discípulos, Jesus estava rogando por Pedro. Possivelmente porque Pedro era o mais influenciador dentre eles. Pedro era aquele que sempre estava à frente pelo fato de ser o mais velho e de ser também aquele que tinha a maior palavra, maior influência com os 12. Então Jesus diz assim: mas Pedro, eu estou orando por você. E aí eu vejo uma grande verdade, é que Jesus, ele se preocupa com as pessoas, tanto no coletivo quanto individualmente. Porque aqui quando Jesus olha para os seus discípulos, ele tem uma preocupação muito grande com Pedro, porque ele sabe que a queda, a ruína de Pedro, poderia desencadear uma queda de todos os seus discípulos. E aí Jesus, ele diz assim para Pedro: eu tenho orado por você para que não lhe falte a fé. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor aos Hebreus diz que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. E agora o autor e consumador da fé, ele está dizendo para Pedro aqui o seguinte: Pedro, eu orei por você, estou orando por você, para que a tua fé não falte, ou para que a tua fé não fracasse, para que você não morra espiritualmente na fé. Jesus está dizendo isso para Pedro, porque ele enxerga tanto o presente como também o futuro, e ele sabe o papel que Pedro teria a desempenhar no futuro da igreja. Então, em meio às adversidades que estavam por vir, Jesus deixa claro para Pedro o seguinte: Pedro, não se preocupe, pode contar comigo, eu estou orando por você, para que a tua fé não desfaleça. E aí Jesus diz uma quinta coisa, uma quinta verdade aqui para Pedro,
que eu penso que aqui foi o ápice da conversa, e vocês vão entender por quê. Jesus disse para Pedro assim, na frente de todos os discípulos, lembre-se disso, estavam todos ali. Jesus falou assim, quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. O que Jesus queria dizer com estas palavras para Pedro? Jesus estava dizendo que ele ainda não era 100% convertido. Olha, Pedro, vai acontecer isso, isso e isso, mas eu já estou orando por você. E quando passar esse processo, e você voltar para mim, mas Pedro não estava com Jesus, quem disse que Pedro iria se desviar? Mas Jesus já está dizendo para ele, olha, quando você voltar para mim, então você vai animar os seus irmãos. Eu estava lendo essa palavra aqui, me veio uma pergunta. Você já parou para pensar quantos cristãos que pertencem à igreja de Cristo que ainda não são convertidos? Sabe, é exemplo de Pedro. Porque Pedro era discípulo, Pedro era amigo, Pedro andava com Jesus. Então o que se esperar de Jesus em relação a Pedro? Que Jesus desse um elogio, né? Vamos dizer assim, Pedro, olha, vai acontecer tudo isso, mas eu estou contando com você porque você é o cara. Você vai vencer, Pedro, e todo mundo vai ver que você é bom. Mas não é isso que Jesus disse para Pedro. Jesus disse para Pedro aqui que ele não era convertido. Porque quando você se converter, aí você vai animar os seus irmãos. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte, Pedro, apesar da nossa amizade, da nossa caminhada juntos, você ainda não se converteu, mas a tua conversão está chegando. E quando esta conversão chegar, você vai estar tão cheio da minha presença, que você vai se tornar uma tocha acesa, você vai ser uma brasa viva nas minhas mãos, você vai ser um homem usado por mim para animar os seus irmãos. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Jesus está nos dando uma grande lição aqui em relação àquele que é verdadeiramente convertido. Jesus está dizendo aqui para Pedro o seguinte, quando você se converter, você vai animar os seus irmãos. Aí eu fiquei pensando que a pessoa que não é convertida, anote isso aí, a pessoa que não é convertida, o seu prazer é falar mal do irmão, ao invés de fortalecer seu irmão, é assim ou não é? O crente que é convertido, ele busca animar o seu irmão, ele busca edificar o seu irmão, ele se preocupa, ele vai dizer palavras boas para o seu irmão, ele vai transmitir graça. Mas aquele que não é convertido, o que ele transmite? Discórdia, confusão. Por quê? Porque ele vai, ao invés dele fortalecer o seu irmão, ele vai desanimar o seu irmão. E aqui Jesus está dizendo, quando você se converter, Pedro, você vai animar o seu irmão. Por isso, queridos, que o crente que está firmado na fé em Jesus, ele tem a compreensão de que se ele usar a sua boca, suas palavras indevidamente, ele vai causar tristeza no Espírito Santo. É o que está lá na Bíblia em Efésios 4, 29 e 30. Quando Paulo fala assim, meus irmãos, não falem coisas ruins para os outros, ou seja, não fiquem falando, ele fala assim, não falem mal dos outros, mas usem apenas palavras boas, que vão ajudar os outros ao quê? Crescer na fé, que vai ajudar as pessoas a conseguir aquilo que necessitam, que vai apoiar as pessoas. Aí Paulo fala assim, que as coisas que vocês dizem, façam bem aos que o ouvem. Aí você já parou para pensar? As tuas palavras estão fazendo bem aos ouvidos de quem ouvem? As tuas palavras estão animando, alegrando, estão restaurando a vida das pessoas, está ajudando as pessoas a crescer? A Bíblia está dizendo que as palavras que vocês digam façam bem.
E não façam com que o Espírito de Deus fique triste, porque o convertido, ele sabe que o Espírito Santo se entristece quando a gente usa da nossa boca para dizer palavras más que não ajudam, que não contribuem para o bem das pessoas. Mas olha só o que aconteceu. Por que eu falei que esta declaração de Jesus foi o ápice? Porque quando Jesus fala isso para Pedro, você quando se converter, aí você anima os teus irmãos. Pedro mudou radicalmente. Tem gente que é assim. Quando a palavra diz assim, olha, você é uma bênção, olha, Deus está contigo, olha, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo de bom na tua vida. Oh, glória a Deus. Mas quando a palavra diz assim, você precisa se corrigir, Pedro, ele é enfático, aliás, ousado. Eu diria que Pedro teve muita coragem para o que ele disse a seguir para Jesus. A impressão que eu tenho aqui, está no versículo 33, é que Pedro ainda não tinha compreendido perfeitamente o significado de ser discípulo de Jesus e também não entendeu qual era o significado da palavra evangelho. Porque diante de todos, depois que Jesus diz para Pedro, Pedro, olha, o diabo vai se levantar, mas eu estou orando por você, para que a tua fé fique firme. Mas Pedro, quando você se converter, aí Pedro olha para Jesus, querer fazer média com Jesus não funciona, irmãos. Porque ele conhece o tempo, ele conhece o coração, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe quem somos. Mas o Pedro diz para Jesus assim, Senhor, eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Ou seja, Pedro está desacreditando em todas as palavras que Jesus tinha lhe dito até então. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, Senhor, não precisa se preocupar. Porque eu estou pronto para ser preso e morrer para o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Pedro desconhecia que o homem que não conhece a sua fraqueza tende a cair. Ele está a um passo da queda. A pessoa que não conhece ou ignora a sua fraqueza, que sabe que naquele ponto ela é vulnerável, mas ela ignora, ela está a um passo da queda. Foi o que aconteceu com Pedro. Um certo escritor disse assim, que quando Pedro disse que seguiria o Senhor à prisão e à morte, ele estava sendo sincero em cada palavra proferida, porque ele não se conhecia a si mesmo. Quando a pessoa não conhece a si mesmo, diz o que não sabe, porque fala pela emoção. Então Jesus, ele responde para Pedro, irmão, Jesus é o mestre dos mestres. Olha a sabedoria de Jesus. Depois dessa declaração corajosa de Pedro, como que dizendo, Senhor, você está equivocado, esta palavra não é para mim, talvez fosse para o Tiago, ou para qualquer outro dos discípulos, mas para mim, Senhor, eu que estou pronto para ir à prisão e morrer pelo Senhor. Aí Jesus diz para ele na frente de todos, Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, antes que o galo cante, você vai dizer 3 vezes que não me conhece. Sabe o que Jesus estava dizendo, Pedro? Eu não sei se você percebeu, mas existem sinais que estão indicando, que estão mostrando, porque alguém tinha falado mal de Jesus antes. Havia uma cúpula que estava reunida, já pretendendo prender Jesus. Jesus já tinha falado na ceia que eles deveriam estar atentos, porque o diabo estava no meio deles. Então haviam vários sinais que já estavam indicando que alguma coisa ia acontecer. E Jesus está apenas dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, fique atento aos sinais, porque alguma coisa está para acontecer. E aí sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que nenhum crente, ele cai por ignorância ou por desconhecimento. Porque o tempo todo a palavra de Deus, ela está nos falando, ela está nos orientando, Deus está mostrando, seja através de uma pregação, de uma canção, de uma palavra amiga, ou às vezes você está andando na rua e de repente alguém que não te conhece para você e diz uma palavra que parece não ter sentido, mas aquele que é espiritual entende que Deus está direcionando, está falando alguma coisa. Precisamos estar atentos aos sinais.
Sabe o que Jesus fez depois disso? Jesus convidou todos para orar. Vamos fazer o seguinte então, Pedro, já que você está tão corajoso aí, tão preparado para o que vem, vamos orar. E aí subiram no monte para orar. Vocês conhecem a história. O que foi que aconteceu lá no monte? Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiram. O camarada que disse que estava pronto para ir à prisão e morrer por Jesus, não conseguiu sequer orar com Jesus. E aí o que a gente aprende aqui é que o nosso futuro, ele é regido pelas coisas que nós fazemos no presente. Por que eu estou dizendo isso? Pedro é um exemplo claro. Porque diante da situação que estava para acontecer, Jesus convida os discípulos para orar. E lá no monte diz assim que Jesus ainda falou para eles o seguinte: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Jesus estava falando do presente. Orem agora, nesse momento. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu não vejo problemas, eu não estou vendo tentação, é coisa da sua cabeça. Não. Orem agora, nesse momento, para que vocês não sejam tentados. E aí a Bíblia diz que Jesus orava em grande aflição, Jesus orava com muita força, o suor dele se transformou em gotas de sangue, e quando Jesus termina a sua oração, ele vai ao encontro dos discípulos e eles estão dormindo. Jesus fica muito triste com aquilo que está acontecendo, e aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão dormindo? Levante-se, orem, para que não sejam tentados. Mais uma vez, presente, se prepara no presente para o que vai acontecer no futuro. E aí o que eu quero dizer com isso? Que a oração que os discípulos negligenciaram naquele momento, que deveriam estar orando, porque estavam cansados e preferiram dormir, fez falta no futuro, principalmente para Pedro, como veremos a seguir. Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5,17, ele dá um conselho para a igreja do Senhor: irmãos, orem sempre. Porque além de Pedro estar dormindo, quando deveria estar orando, a gente vai ver mais adiante que depois que Jesus é preso, Pedro, tão corajoso, tão destemido, agora segue Jesus de longe. Infelizmente, ainda hoje, tem muita gente seguindo Jesus de longe. Pedro, naquele momento, ele acompanha Jesus de longe. Ele vai negar o seu mestre, porque ele confiou na sua capacidade, nos seus esforços, e não desconfiou da sua fraqueza. A Bíblia diz que diante da tentação, só restou a Pedro sair daquele lugar e chorar amargamente. Pedro negou Jesus quantas vezes, igreja? Vocês lembram? Quantas? 3. Infelizmente hoje, existem pessoas que estão negando Jesus muito mais do que 3 vezes. Há muitas pessoas que mesmo andando com Jesus, de vez em quando nega Jesus. A gente nega Jesus como, pastor? A gente nega nas nossas ações, nas nossas atitudes. Às vezes negamos Jesus em nossas palavras e até mesmo nos pensamentos. Nós negamos Jesus quando somos omissos em situações onde poderíamos agir favoravelmente e não agimos. Nós negamos Jesus quando nos mostramos desinteressados em ler e estudar a sua palavra. Nós negamos Jesus quando deixamos de orar quando deveríamos estar orando. Um certo escritor, ele disse o seguinte: o naufrágio é uma visão melancólica, mesmo quando nenhuma vida se perde. Você já assistiu o filme Titanic? Você lembra lá dos homens tocando o violino lá? Na nossa versão, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Quanta melancolia, quanta tristeza. Esse escritor, ele diz assim, que mesmo quando nenhuma vida se perde, um naufrágio é sempre uma visão melancólica. No entanto, nem sequer um naufrágio é tão melancólico
quanto ver um verdadeiro crente escorregar e cair em pecado. Não tem coisa mais triste. Veja algumas atitudes que Pedro tomou que pode tê-lo influenciado a negar de Jesus. Eu vou falar algumas delas aqui. O perigo de pensar que pode enfrentar o inimigo sozinho. Vejam que Jesus está advertindo Pedro lá no versículo 31 a 33. Jesus está dizendo que o diabo viria para peneirá-lo, como se peneira o trigo. Eu nunca peneirei trigo, mas outro dia eu tentei fazer um negócio lá em casa, farinha de banana verde, lembrei. Dá um trabalho da gota. E depois ficar peneirando aquele negócio ali, você peneira isso, peneira de novo, até ficar bem fininho. Jesus estava dizendo que o diabo ia fazer isso com Pedro. Ele ia passar ele no processo, depois ia passar de novo, ou seja, ia ser algo muito doloroso. Mas Jesus se colocou como defensor dele. Então nunca entre, ou nunca pense que você pode vencer uma batalha sozinho. O crente que acha que porque lê a Bíblia, porque ora, porque participa das ações da igreja, pode vencer qualquer batalha sozinho, está equivocado. Você precisa contar com a ajuda de Deus, mas você também precisa contar com a ajuda de seus irmãos. Então não entre. Pedro achou que poderia enfrentar sozinho. Segundo é a autossuficiência, porque Pedro, ele se mostra aqui, autossuficiente. Ele diz assim: Senhor, eu não tenho problemas, porque se precisar eu vou à prisão e até morro pelo Senhor caso for necessário. Eu não sei vocês, mas eu na qualidade de pastor já sofri tantas decepções com pessoas, de falar assim: pastor, conta comigo, eu estou contigo até o fim. Na primeira esquina eu olhei para trás, a pessoa já tinha sumido. Já aconteceu isso com você? Pedro, ele acreditava na autossuficiência sem conhecer o inimigo. Então Jesus se coloca aqui como o intercessor de Pedro, mas Pedro está num patamar de autossuficiência tão grande que ele acha que não precisa da ajuda de Jesus. Queridos, não podemos subestimar nenhuma adversidade, principalmente aquela que a gente não conhece. Porque quando você conhece, você sabe o que está enfrentando, já é complicado. Agora, quando você não sabe o que vai acontecer, só sabe que vai acontecer, precisa ficar ligado no sinal de alerta. Terceiro, o perigo de abandonar uma vida de oração. Porque no meio da profunda dor e tribulação de Jesus, lá no Getsemane, enquanto Jesus está orando e ele convida os discípulos também para orar, eles preferem dormir. Ou seja, Pedro e os seus irmãos, mas falando especificamente de Pedro, ele abandona a vida de oração. Deixa eu te falar uma coisa, não deixe de orar. Lembre-se do conselho de Paulo: orem sempre. Tem um hino na harpa cristã, não vou me atrever a cantar, mas eu vou citar apenas essa estrofe para você. Se vocês quiserem cantar depois aí, peça para alguém que canta. O hino 126 diz assim: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. O que o crente faz? Ora. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Não abandone a sua vida de oração. Em quarto lugar, eu vejo aqui o perigo de seguir Jesus de longe para não se expor. Porque se você ler o texto, quando Jesus estava lá no monte com os discípulos orando, e os soldados chegaram, Pedro quis dar uma de corajoso, e ele já arrancou a espada, foi lá e cortou a orelha de um, e aí Jesus disse para ele o quê? Você está ferindo com espada? Cuidado, porque você pode ser ferido por ela também. Ali Jesus silencia Pedro. E agora quando Jesus é conduzido, Pedro não se expõe, Pedro segue Jesus, mas segue de longe.
Tem muita gente, talvez você conheça alguém assim, que até gosta de Jesus, até declara o seu amor a Jesus, mas segue Jesus à distância, não quer se comprometer, não quer correr o risco de sofrer com Jesus, porque estar ao lado de Jesus ali implicaria em ser também condenado com Jesus. Então Pedro, ele fica de longe, e tem muita gente querendo seguir Jesus de longe. Conta comigo, estou contigo, Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Se precisar, se o calo apertar, a gente vai na igreja e ora, pede para os irmãos orar. Mas não quer correr o risco de se comprometer com Jesus. Em quinto lugar, é o perigo de se assentar à roda de escarnecedores. Porque a gente tinha tanto lugar para Pedro ir. Você sabe aonde que Pedro foi? Os caras que prenderam Jesus levaram ele até a casa do grande sacerdote. Aí tinha uma pracinha lá. Estava uma noite fria, talvez como esta. Eles disseram, vamos acender uma fogueirinha aqui, né? Porque o negócio vai virar à noite. Os escarnecedores que zombaram de Jesus, que estavam ali desejosos de ver Jesus ser condenado. Tanto lugar para ir, o Pedro vai aonde? Sentar no meio dos zombadores. Ele senta lá e fica lá. Sabe, queridos, é muito triste quando a gente vê pessoas que são discípulos de Jesus se assentando junto àqueles que zombam de Jesus. Aqueles que não têm respeito pela sua fé, pela sua religião. E a gente ainda ficar abraçando e beijando aqueles que nos desprezam. Pedro vai e senta exatamente no meio deles. Salmo 1, versículo 1 e 2 diz assim, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam, ou seja, não se assentam com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Pedro, com tanto lugar para sentar, Pedro foi sentar justo ali. Aí vem o perigo de comprometer a sua fé, porque quem senta onde não deve, vai ter que ouvir o que não quer. Pedro está sentadinho lá, daqui a pouco, alguém começa a interrogar Pedro. Eram pessoas comuns, não era nenhum sacerdote, nenhum escriba, era gente do povo. Mas Pedro se acovardou, se mostrou irracional em sua fé e negou Jesus. Olha o que diz, uma mulher estava ali. E ela olhou para ele e falou assim, você é um deles. Qual foi a resposta de Pedro, mulher? Eu nem conheço esse homem, não faço ideia de quem ele é. Aí vem um homem e fala, você é um deles. E Pedro novamente responde, eu não conheço, não sou um deles. Aí passa mais um tempo e alguém percebe, porque o crente, irmão, ele pode tentar dar uma de malandro, uma de espertalhão, mas não adianta, a linguagem dele é diferente. Você já viu um crente querendo falar na gíria, como que é? Não está certo, gente. Porque o crente tem uma linguagem diferente. Porque ele é crente. Ele tem o seu igrejês, o seu crentez, né? É um jeitão de crente. E aí o Pedro, bom, ele já negou 2 vezes, ninguém falou nada, ele começa a conversar ali com o povo. E daqui a pouco, mais ou menos 1 hora depois, outro fala assim, você é galileu, hein? Estou te conhecendo, esse jeitinho de falar aí, denuncia que você é galileu. Você é um deles. E aí Pedro fala assim, homem, eu não sei nem do que você está falando. Você está equivocado. E aí, nesse momento, Pedro ouve o galo cantar. E aí ele se lembra das palavras de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para todos nós hoje. Como está a nossa vida diante do Senhor? Será que não estamos também agindo como Pedro? Será que nós não estamos confiando demais em nossa própria força? Será que às vezes não nos tornamos inimigos quando criticamos nossos irmãos, a nossa igreja, ou quando achamos que podemos enfrentar o inimigo sozinho? Depois da ressurreição, eu vou pular um pouco aqui a cena.
Depois da ressurreição, Jesus apareceu para Pedro. E diante do olhar de Jesus, Pedro fez uma coisa que deveríamos fazer sempre. Pedro chorou amargamente, se arrependeu e declarou o seu amor a Jesus. Ele renovou a sua fé. Lá em João 21:17, João diz assim que por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro fica triste, porque ele lembra que ele tinha negado Jesus. E aí ele fica triste porque Jesus estava agora perguntando 3 vezes. E ele fala assim: o Senhor sabe tudo. Esta palavra é muito importante, queridos, porque Pedro estava dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, o Senhor sabe que realmente eu não era convertido. O Senhor sabe que realmente eu me acovardei. O Senhor sabe que realmente eu te neguei, eu não fui tão corajoso quanto achava. Mas o Senhor sabe também de uma coisa: eu amo o Senhor. Irmão, irmã, não importa quantas vezes negamos a Jesus, Ele conhece o teu coração e Ele sabe de tudo. Ele sabe que diante de uma fraqueza você pode ter sucumbido, mas Ele também sabe que você o ama. E é por causa desse amor que Ele sabe que você tem por Ele, que Ele te pergunta nesta noite: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então Ele diz: toma conta das minhas ovelhas, faz a obra. Queridos, quantas vezes tem faltado no meio do povo de Deus esta humildade para reconhecer a necessidade que todos nós temos do arrependimento e da confissão dos pecados. Está faltando no meio do povo de Deus esta coragem que Pedro teve, diferente de Judas, que se precipitou e morreu. Pedro, ele reconhece que em Jesus há amor. Pedro reconhece que através da cruz, Jesus demonstrou que Ele é o Senhor. Então Pedro disse: Senhor, apesar de tudo, o Senhor sabe de tudo, mas eu o amo. Você ama Jesus? Se a gente for cristãos como Pedro foi, sempre que nós olharmos para Jesus, nós vamos também agir como Ele, às vezes chorar amargamente, às vezes se prostrar diante dele e dizer a Ele: Senhor, Tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ou seja, não importa quantas vezes você o negou, Ele está sempre de braços abertos para te perdoar, te receber e te restaurar a fé. Eu te pergunto nesta noite: você conhece Jesus? Pastor, o que é isso? Você está perguntando para a igreja se a igreja conhece Jesus? Pedro também era discípulo, mas me parece que ele não conhecia tão bem Jesus quanto achava. Você conhece quem é Jesus para você? O que ele representa na tua vida? Lá no Evangelho de João, Jesus ele se apresenta 7 vezes usando a seguinte expressão: eu sou. E ele declara quem ele é para nós. Primeiro ele diz assim, lá em João 6:48 até o 51, eu sou o pão da vida. Ou seja, como é que nós podemos satisfazer a nossa fome espiritual? Porque a humanidade, as pessoas estão gemendo com fome espiritual, fome de Deus. O pecado tem corrompido, o pecado tem destruído a alma, o coração, os sentimentos das pessoas. E elas querem se alimentar de algo que lhes devolva a esperança. E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que pode sustentá-los espiritualmente, que pode tirar a tristeza do teu coração e colocar alegria, que pode tirar esse sentimento de medo e pode colocar coragem no teu coração. Eu sou aquele que pode restaurar os teus sonhos. Eu sou aquele que pode te curar. Eu sou o pão da vida que desce do céu.
Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele fala assim: quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Ou seja, Jesus ele veio com a missão de iluminar-nos. Ou seja, de nos mostrar através dos seus ensinamentos, através da sua vida, esse pacto, a aliança da salvação que nos permitiu reconciliar-se com Deus, sair das trevas para viver na luz. É através de Jesus que nós encontramos a luz, que nos dá entendimento e sabedoria espiritual para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem é Jesus? João 10, 9 e 10, ele diz assim: eu sou a porta da salvação. Quem entrar por mim será salvo. Quando a gente fala de porta, nós estamos falando do quê? De algo que marca, que estabelece limites entre um território e outro. Aquela porta que nós temos ali, por exemplo, ela separa a nave do templo da entrada da igreja. Aquela outra porta separa uma sala da nave da igreja. Ou seja, a porta, ela é um divisor que estabelece um limite entre uma coisa e outra. Jesus está dizendo aqui: eu sou aquele que é o limite entre Deus e o homem. E eu, como porta, estou abrindo a porta para que vocês entrem e saiam da dimensão do poder que está no mundo, que vocês deixem de ser regidos pelo mundo e passem a fazer parte do meu reino, que vocês entrem por esta porta e vocês vão encontrar a salvação. Como é que nós vamos chegar até esta porta, que é Jesus? O Evangelho mostra o caminho. Por isso que quando a gente lê a palavra do Senhor, estou falando do evangelho bíblico, cristocêntrico, autêntico. Quando nós ouvimos a palavra do evangelho, ele nos direciona em direção à porta da salvação. Hoje de manhã, eu ouvi o testemunho de um de nossos irmãos, ele está aqui. E ele diz que muitos anos atrás, algumas décadas, ele recebeu uma Bíblia de presente de uma colega de trabalho. E ele pegou aquela Bíblia e abriu de um lado, do outro, tentou ler a Bíblia, e ele ficou com muita raiva de si mesmo, porque ele não conseguiu entender o que estava escrito naquele livro. Mas os anos se passaram, e um dia ele entrou numa igreja, e ele pôde ouvir alguém pregando a mensagem do Evangelho que está na Bíblia, lhe ensinando o caminho, e ele então pôde encontrar Jesus. O Evangelho mostra a porta. Jesus é a porta para a entrada no reino dos céus. Não tem como chegar a este reino, não tem como entrar nesta dimensão do reino, se não for através de Jesus. Ele é, em quarto lugar, o bom pastor. João capítulo 10, 11, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está falando aqui dos mercenários que também eram pastores, mas eram pastores contratados para cuidar de ovelhas. E aí Jesus fala assim, que quando o lobo vem, o pastor que é contratado, que trabalha por dinheiro, o pastor que não tem comprometimento com as suas ovelhas, quando vem o lobo, ele corre e deixa as ovelhas. Mas ele fala assim: mas eu, como bom pastor, eu defendo as minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, e mais ainda estou disposto a morrer por elas. Jesus é este bom pastor, o bom pastor que não somente cuida, protege das ovelhas, mas aquele que advoga em favor das suas ovelhas. Por isso que João fala assim: filhinhos, não fiquem preocupados, porque se nós pecarmos, lembre-se disso, nós temos um pastor, nós temos um advogado que está diante de Deus, cuidando, zelando e protegendo e nos defendendo. Jesus é a ressurreição e a vida. Lá em João 11, 25, 26, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vejam que Jesus não falou assim: eu tenho a ressurreição e a vida. Jesus também não falou assim: olha, eu entendo os segredos da ressurreição e da vida. Não, Jesus disse: eu sou
a ressurreição e a vida. Ou seja, eu sou o campeão que venceu a morte, que triunfou sobre a morte e tem o poder da vida também. Sabe, eu estava pensando nesta palavra quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe qual que é o único temor que o crente tem que ter em relação à morte? É morrer sem estar reconciliado com Cristo. É o único medo que o crente tem que ter. Se você morrer agora, você está bem, você está reconciliado com Deus, então está de boa. Mas o único temor do crente deve ser esse. Eu não posso deixar esta vida sem estar em comunhão com o meu Senhor. Sabe por quê? Porque a morte, ela pode te matar fisicamente, mas ela não pode matar espiritualmente um crente. Eu diria que a morte é o transporte, é o veículo que nos leva aos braços do Senhor para estar com Ele na eternidade. Este é o plano de Deus. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que pode transportá-los deste reino para o reino de meu Pai. Em sexto lugar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala assim, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14:6. Mais uma vez, vejam que Jesus não disse assim, eu vou mostrar para vocês o caminho. Jesus não disse assim, eu vou ensinar uma verdade para vocês, eu vou falar sobre a vida. Não. Jesus disse, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Ele disse, eu sou a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. E eu sou a vida. Queridos, se não tiver caminho, não tem direção. Quem caminha sem estar no verdadeiro caminho que é Cristo, vive sem direção. Não existe verdade, ou melhor, sem a verdade, também não existe conhecimento. Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou aquele que pode mostrar os segredos e revelar os segredos ocultos de Deus a vocês. E sem vida não há esperança. Então o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o caminho que você deve seguir. Eu sou a verdade que você deve acreditar. Eu sou a vida que você deseja. Jesus é tudo. E por último, ele diz assim lá em João 15:5 e 7, eu sou a videira e vocês o ramo. Quem está unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Igreja, se nós queremos dar bons frutos no reino, se nós queremos demonstrar através de nossas palavras e nossas ações que Jesus Cristo governa a nossa vida, nós precisamos nos identificar com Jesus. Nós não podemos ser um galho fora da videira. Nós não podemos ser uma árvore fora da videira. Jesus é a videira verdadeira. Ele diz, vocês são ramos. Então nós precisamos nos identificar com Jesus, sendo parte de Jesus. Por isso que Paulo fala que a igreja completa Cristo, assim como Cristo completa a igreja, porque somos partes. Ele é a videira e nós somos os seus galhos. E Jesus está deixando bem claro aqui que esta ligação, esta conexão, ela gera uma dependência total dele, uma necessidade de estar ligado nele, porque ele fala, sem mim nada vocês podem fazer. Se não estiver ligado na videira, o galho morre, perece, não produz. Por isso, nós precisamos estar conectados a Jesus, a videira verdadeira. Eu te pergunto mais uma vez nesta noite, você conhece a Jesus? Quem é Jesus para você? Nós podemos orar, igreja? Vamos nos colocar em pé. Pedro, ele diz, eu não o conheço. Porém, mais adiante, ele diz assim, o Senhor sabe todas as coisas. E foi o Pedro que escreveu na sua carta e falou assim, irmãos, fiquem atentos, porque o diabo anda ao vosso derredor, como um leão procurando quem possa tragar. Ele tinha experiência do que estava falando, porque ele passou por isso. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos estar sempre ligados em Jesus.